Boa tarde a todos, novamente. Vamos dar continuidade aqui ao Prêmio Boas Práticas da Mineração do Brasil. Vamos à categoria de Segurança de Processos, cujo tema é Segurança de Processos integrada à rotina operacional. Essa é a segunda edição do prêmio que a gente faz nessa categoria de Segurança de Processos. É um tema que a gente vem trabalhando fortemente, construindo uma jornada de segurança de processos aí na mineração. Gostaria de passar algumas orientações aqui, agradecer a presença dos apresentadores e passar algumas orientações. Cada trabalho deverá ser apresentado em 15 minutos, tá? E, ao final, eu mudei um pouquinho aqui a apresentação. Ao final de todas as apresentações, a gente dá um tempo para poder os avaliadores fazerem alguma pergunta, algum esclarecimento que seja necessário, tá? Assim, eu acho que não cria um estresse com relação ao tempo. Bom, queria lembrar também a todos que a avaliação é feita pelo público, então basta vocês acessarem aqui o QR Code que está no telão aqui do palco, tá? E darem o voto de vocês, né? Darem a nota de vocês. O primeiro trabalho que será apresentado é da DNA Blasch, Latinoamérica SAC do Brasil. Quem vai apresentar para a gente é o Leandro Silveira e o Sérgio Augusto Ferreira. Ambos também são autores, né? O trabalho tem o nome de Retomada da atividade de desmonte de rochas com explosivos de forma segura e sustentável, próximas às estruturas geotécnicas no corredor sul de Ferrosos da Vale S.A. Os demais autores são Itamar Luiz de Oliveira Júnior, Alain Dias Butron, Thierry Bernard, Eventomar Oliveira Júnior, Marcos Vinícius Neves, Gustavo Marçal, Adilson Castro, Diego Cruz e Angélica Santos Silva. Com vocês, tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio Augusto. Nós vamos falar um pouco sobre essa condição, né, de retomada das operações com o uso de explosivos nas detonações. A gente iniciou esse processo no Complexo Vargem Grande e após a gente fez também em mais um site, né, que é na mina de fábrica. Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre o método utilizado, né, para esses controles de vibração em estruturas geotécnicas, na primeira mão, onde a gente conseguiu ter uma segurança de processo muito grande após o rompimento da barragem de Brumadinho. Então, né, dentro do histórico, a gente começa a falar um pouco, né, em fevereiro de 2019, a gente teve a interdição do site como um todo, em relação a equipamentos e principalmente a utilização de explosivos no que tange aí o controle de vibrações a barragens. Essa condição, a gente teve um intervalo de tempo entre a fiscalização da ANM, né, e o processo, infelizmente, do acidente, que nos auxiliou a fazer algumas medições aí, de vibrações nessas estruturas, e com isso a gente conseguiu automatizar o monitoramento para avaliar essas estruturas mesmo interditado e também fazer os cálculos, né, com as pesquisas geotécnicas para saber os limites de vibração, eh, os limites de vibrações aí da estrutura, tanto no que tange a velocidade, aceleração e deslocamento de partículas. Então, a partir disso, a gente começou o método para a liberação dos equipamentos e a parte industrial, e aí sim, em dezembro de 2020, a gente começou a retomada, né, com total segurança do processo de liberação do desmonte com o uso de explosivos. Então, essa parte aí vocês podem perceber as áreas que estavam interditadas, né, a partir de fevereiro de 2019, e aqui já o processo já liberado, né, com a gente avaliando a mina de Sapecado como a primeira mina a ser a retomada do processo de desmonte, depois Galinheiro, Abóboras, que conta também com andame, porém andame a gente precisava de fazer alguns trabalhos mais de parametrização, já que a gente está a cerca de 200 metros do rejeito e 800 metros do barramento. Então, a gente fez esse trabalho de melhoria de processo de parametrização. Então, dentro disso, a gente tem, né, para que esse trabalho tivesse essa coerência em relação ao método, a gente trabalhou a avaliação litológica, já que a gente tem uma heterogeneidade muito grande nas nossas minas, a avaliação das características, né, dos explosivos de acordo com essa litologia,
simulações, no primeiro momento, com coeficientes conservadores, para que a gente conseguisse reduzir essas vibrações e conseguisse trabalhar. Teste com furo único, que a gente chama de furo assinatura, para fazer a leitura das ondas de forma clara. Monitoramento sismográfico, tanto na estrutura automatizado, quanto encaminhamento para o controle dessas vibrações nas mudanças de litologia. Temos as calibrações desse processo, planejamento, realização do desmonte em produção, né, com o uso 100% das espoletas eletrônicas, para que a gente tivesse a condição de temporizar, né, que é o tempo ideal entre cada furo para saída desses explosivos, e também as cargas coerentes. Então, a gente tem todo um processo, um fluxo, para que a gente consiga realizar essa condição técnica da liberação dos desmontes. Então, aqui é um vídeo que demonstra justamente essa condição, tá, da saída. No vídeo, não sei se ele vai passar bem aqui agora, mas nesse vídeo, o que ele mostra? A simulação teórica, depois depois o furo assinatura, mostrando como que o furo assinatura único, em sequência, após o furo assinatura, a calibração, né, com o monitoramento, eu registro aí mostrando o monitoramento, e a calibração das leis de atenuação. A partir disso, outra simulação para escala reduzida em produção, para que a gente pudesse determinar uma quantidade menor de furos com temporização e processo, como vocês estão vendo na tela. E após isso, a gente faz todo o processo novo de calibração, né, com simulações, com leis de atenuação novamente, para que a gente possa, sim, ter um desmonte de produção seguro e sem riscos às estruturas e às pessoas que trabalham no nosso dia a dia aí, na operação, tanto do desmonte quanto nos outros processos. Aí a gente mostra um pouco aí do fluxo também da passagem, né, do material aí em relação à fragmentação e a pilha de onde vai ficar o material, um desmonte já em produção. E aí, para finalizar, nós vamos mostrar no vídeo a calibração contínua, né, das leis de atenuação, para que a gente possa manter esse controle seguro e muito bem determinado aí por nós e os nossos colaboradores. Então, aqui a gente fala um pouco do desafio, né? Como eu falei no início, a gente começou a trabalhar exclusivamente para avaliar as barragens, principalmente a barragem de construção a montante, onde a gente tinha um limite conservador de 1 milímetro por segundo. Mas nós entendemos também que esse processo ele é muito mais amplo que só as barragens. A gente conseguia controlar para avaliação de cavidades, né, tanto as de máxima como as outras cavidades, e também para comunidades que estão inseridas ali no nosso processo. O próximo slide mostra isso, né, vocês conseguem ver aí aonde que a gente tem excesso de cavidade, as barragens a montante e também aonde está o processo de comunidade. Dentro disso, isso é um fluxo de processo, onde a gente tem as áreas que fazem a parametrização, passam os parâmetros para avaliação do planejamento. Desses parâmetros, isso vai para a equipe de infraestrutura /desmonte, onde é desenhada a malha de perfuração, a parte topográfica ali é avaliada totalmente 100%, para que a gente tenha condições de temporizar e ter um intervalo coerente, né, de acordo com o que a gente precisa. A perfuração, a realização do carregamento ali, né, com o modelo de carga, o desmonte e o relatório pós-desmonte avaliando todo o processo aí, que é para que a gente mantenha toda essa confiabilidade do processo. E aí a gente vai criando também melhorias contínuas. Aqui a gente apresenta um pouco sobre os controles na estrutura. A estrutura ela é medida tanto com sismógrafos, com geofones, em superfície quanto de profundidade. Superfície para a gente avaliar a deformação direta através de velocidade, a estabilidade da estrutura através de aceleração, e os de profundidade para avaliar a condição da poropressão versus os piezômetros elétricos. Então a gente consegue ali ter as informações e controlar as vibrações em todos os âmbitos aí, né, todas as grandezas. Aqui, o controle de processo, onde a gente começou aí na parte de vibração, a gente controlou a temporização, a adequação da face livre, a malha de perfuratriz, monitoramento sismográfico, no mínimo em 2 linhas distintas, né, para avaliação,
a linha troncai, que é uma avaliação quando você tem dois tipos de perfuratriz diferentes, de diâmetros diferentes. Você coloca essa linha para que você tenha a malha coerente e a temporização, e também a homogeneidade do explosivo aí, para que a gente não tenha confinamento. Do outro lado, a fragmentação, onde a gente estuda o aumento de carga, né, com toda essa coerência e técnica em relação à segurança, os estudos da geologia, né, estrutural, para avaliar como a melhor condição em relação à perfuração, né, principalmente que ela tem que estar perpendicular a esses mergulhos para melhorar a condição de fragmentação, a adequação da malha, os estudos aí de viabilidade de tampão, que é extremamente importante entender a densidade e o material para esse tampão, e aumento aí também dos diâmetros, né? A gente iniciou com diâmetros menores e foi aumentando para que a gente pudesse ter condição de produção. Aqui a gente apresenta dois estudos complementares. Nós tínhamos uma cavidade que ela tinha algumas condições, né, de gerar amplificação de onda em relação a sentidos e no teto. Então a gente fez um trabalho aí de leis de atenuação em diversos sentidos e também no teto da cavidade para controlar essas vibrações. E do outro lado a gente tem uma avaliação de uma falha geológica, mesmo que ela estava paralela aos desmontes, ela tinha uma zona de cisalhamento que gerou falhas secundárias, e essas falhas secundárias geravam amplificação de onda. Então a gente fez também uma lei de atenuação antes, dentro da falha e pós e no contato com o rejeito, para controlar totalmente as condições aí das vibrações. Aí agora eu vou passar a palavra para o meu colega Vivian Tomar aqui falar um pouco sobre os resultados. Boa tarde, pessoal. Aí falando um pouco sobre os ganhos do trabalho, né? A gente, desde 2019 até o final de 2023, a gente realizou 450 desmontes, né, utilizando essa metodologia. Isso para a nossa principal estrutura, que é a barragem de Vargem Grande, né? E isso denota para a gente que não foram só detonações a caráter de teste, a gente incorporou a metodologia de fato no processo, né? E isso nos dá uma robustez muito grande, né? No segundo gráfico a gente consegue ver, né, uma tendência de melhora na nossa aderência das simulações. Isso nos traz uma segurança muito grande para o nosso processo. E aqui falando um pouco, né, do principal objetivo nosso, né, que é de fazer a conciliação de produção com a segurança, né? A gente consegue ver uma curva de evolução de nossa produção, né, concomitante com os processos de liberação de cada cava. Então a gente saiu de um patamar médio de produção mensal, né, de massa desmontada, de 870 mil toneladas desmontadas mês, e a gente chegou a um pico de 4,4 milhões de massa desmontada mês, né? Isso, lógico, com segurança. E aqui um breve resumo, né, entre os resultados e os benefícios para a mineração que esse trabalho trouxe como um todo, né? Nós tivemos 5 áreas liberadas dentro do nosso empreendimento, de certa forma garantiu a continuidade operacional de nossas atividades. A gente respeitou, né, 100% ali dos limites impostos para as nossas estruturas, né, de barragem. Então isso denota uma gestão de risco muito positiva e uma eficiência muito boa da metodologia implementada, né? A base de dados qualificada, né? Hoje a gente está em direção a 100% da digitalização do processo. A gente quer eliminar o input manual de informações, a gente quer automatizar isso, né? E o fluxo de trabalho digital em andamento, visando sempre a mineração sustentável, né? E com relação a essas predições, as simulações, né, nos traz um conforto muito grande, uma segurança muito grande para o nosso processo de desmonte, né, que a gente consegue otimizar o nosso processo, principalmente em questão de garantia da segurança, tanto das estruturas quanto das pessoas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agradeço ao Leandro e ao Sérgio pela apresentação. Vamos agora ao segundo trabalho da Mineração Paragominas S.A. O trabalho é Gestão de Riscos Operacionais na Hidroparagominas, do Diego Maciel.
ele que vai fazer a apresentação aqui para a gente hoje. E tem como autores também o Francisco Diego Souza, Fernanda Martins, Chamara Reis e Paulo Delano. Diego, com você. Boa tarde a todos, me escutam bem? Estou só aprendendo aqui como é que passa, mas eu me chamo Diego Maciel, sou gerente de segurança do trabalho da Mineração Paragominas. Estou aqui representando um grupo grande de profissionais que atuam com esse processo que é tão importante para o nosso empreendimento. Então, meu propósito aqui é apresentar para vocês sobre gestão de riscos operacionais na mina de Paragominas. E para começar a falar dos riscos, eu quero apresentar para vocês o nosso empreendimento. Mineração Paragominas é uma mina de bauxita localizada no município de Paragominas, no estado do Pará. Nós iniciamos nossas operações em 2007 e, olhando o processo como um todo, nós podemos dividi-lo em 3 macro processos. Tem uma parte da mina, que é a frente de lavra, onde nós retiramos o nosso minério. Esse minério ele é beneficiado. Temos uma usina com 4 moinhos, Esse minério ele passa pelo processo de moagem, classificação, transformado em polpa, e toda a nossa produção ela é escoada via mineroduto até a Alunorte, que é o nosso único cliente, que é a refinaria que fica em Barcarena. Então nós temos um mineroduto de 244 quilômetros e junto com a faixa de servidão, além da responsabilidade sobre esse mineroduto, nós temos uma linha de transmissão com 560 torres, que também são de responsabilidade da mineração. Então, já passa para vocês um pouquinho da dimensão do nosso desafio. E falando em desafios, o que nos motivou a trabalhar com essa questão de gestão de riscos? Então, até 2020, nós não possuíamos um gerenciamento estruturado dos riscos operacionais na nossa unidade. Com isso, uma baixa visibilidade de riscos potenciais que são associados a cada processo e também a ausência de estratégias mais adequadas para mitigação de eventos de sinistros. Também não possuíamos uma metodologia definida para análise específica de identificação e controles de riscos operacionais. Então dizem na segurança que tem 2 grandes professores na vida, a gente aprende muito pelo amor e pela dor. E nós tivemos alguns eventos ao longo dos anos que nos ensinaram lições valiosas. Então, em 2012, nós tivemos um plug de PIG no mineroduto que é o nosso principal ativo, pensando em continuidade de processo. Para quem não está familiarizado com o termo PIG, ele quer dizer Pipeline Inspection Gear, que são dispositivos que atuam desde inspeção quanto limpeza, que são inseridos no tramo do duto e eles percorrem todo o trajeto, fazendo a varredura, coletando dados e fazendo também limpeza do próprio duto. Na época, nós não tínhamos uma tecnologia tão avançada que pudesse identificar onde ocorreu esse plug. Então, foi um evento bastante dificultoso para que a gente conseguisse ter uma resolução operacional que não impactasse o nosso negócio como um todo. Também, em 2015, tivemos um evento, um dos moinhos ficou parado por mais de 3 meses, devido a uma quebra de dentes numa engrenagem. Então, dos moinhos bolas, ele ficou parado de abril a junho de 2015. Esse não é um item de prateleira que a gente consegue uma engrenagem direto, ela tem que ser fabricada, período de mais de 1 ano até ser entregue uma nova. Também foi um evento bastante desafiador. E por fim, em 2019, no final do ano, nós tivemos uma queda de uma das torres da linha de transmissão, das 560, a torre número 125, fica localizada no município de Moju. E nesse período nós levamos mais de 2 semanas para conseguir restabelecer esse processo. Então, também uma lição dura, mas valiosa para o nosso processo. Com o advento dessas ocorrências, surgiu a provocação e o desafio. O que pode dar errado na ótica de quem vive o processo? O que isso quer dizer? A organização nos desafiou. Como nós podemos identificar o que pode impactar o nosso negócio, a continuidade do nosso negócio, levando em consideração o conhecimento das pessoas que estão envolvidas no processo. Então, na primeira fase, nós fizemos a análise, que é aproveitar a expertise técnica do grupo multidisciplinar, mas não é só envolver dados de engenharia, sim também envolver o chão de fábrica, operacional, que está envolvido diretamente, conhece a funcionalidade dos ativos. Com isso, nós fomos para uma etapa de planejamento, que é a caracterização de riscos, com metodologias, com análise crítica e respeitando o apetite de risco da organização, ou seja, até onde a gente avança, até onde a gente pode
assumir certos riscos, né, durante a nossa operação. Partimos por uma questão de controle, que é a gestão dos riscos operacionais, o processo em si, né, análise de barreiras. Nós escolhemos a metodologia de Boltai, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Os planos de emergência, né, de atendimento à emergência, que tem que refletir esses cenários emergenciais, e também o plano de continuidade de negócio, que é um documento que mostra a nossa resposta à prontidão para reconectar o sistema. Feito isso tudo, nós vamos para a parte de execução. Temos auditorias, inspeções em campo que envolvem a liderança, né, o sentimento de dono do processo, para resolver as vulnerabilidades, né, antes que se materializem em riscos, e também gestão à vista com a visibilidade para a alta direção, ou seja, trazer o processo, né, o gerenciamento de risco, processo dentro da organização como parte integrante aí da nossa rotina operacional. Então, as contramedidas que nós adotamos para que isso funcionasse, né? Padronizamos, primeiramente, o modelo de gestão para poder trabalhar com gestão de risco e continuidade de negócio. Definimos, né, os critérios para a matriz de riscos, utilizamos uma matriz 5x5 convencional. Estabelecemos os comitês de gestão de riscos operacionais, que são os times dedicados, né, aproveitando a expertise dos profissionais de diversos campos. Fizemos o levantamento dos riscos operacionais por área. Desses riscos que foram levantados, nós elencamos os top 15, que são os principais riscos que devem ter um painel de visualização para a organização. Tá? Para cada um desses riscos, nós fizemos um Boltai e estabelecemos calendários de auditorias, tanto internas quanto externas, para fazer a avaliação dessas barreiras, se há algum fator de degradação. E incluímos também essa gestão de riscos na governança da organização. Então, mensalmente, nós temos uma reunião com a alta liderança, né, com a direção, com gerentes sêniores, onde nós apresentamos o status dos avanços desse processo. Então, aqui exemplificando um pouquinho as contramedidas, os Boltais, escolhemos essa metodologia, logicamente aproveitando estudos já de FIMEA, de RASOP, mas o Boltai ele nos permite uma visualização mais prática, né, fácil de explicar também para o operacional, e a gente tem uma visibilidade muito boa, tanto dos controles preventivos quanto mitigatórios. Nossas auditorias, hoje, elas são realizadas dentro do sistema da Hidro corporativo, que é um sistema chamado IMS, consigo registrar todas as auditorias, ela me dá um score, né? Ela me gera planos de ação, consigo definir responsáveis, prazos e validação desses planos. Temos utilizado também ferramentas de Business Intelligence, então painéis de Power BI aqui para dar visibilidade para os top riscos, né, da nossa organização, os 15 que nós elencamos. Todos eles têm link aqui com os Boltais, os planos de ação, as auditorias que foram realizadas durante o período. Também temos uma gestão à vista do plano de continuidade de negócios, né, um detalhamento para a reconexão de cada um desses cenários que nós elencamos como críticos. As auditorias internas mensais e também prática de auditoria externa anual, com parceiros aí que têm nos auxiliado a desenvolver modelos de gestão mais eficazes. A ferramenta também que tem nos suportado muito, né, a avaliação de riscos com a equipe multidisciplinar em campo, envolvimento da liderança, que é responsável pela área. Temos hoje também um monitoramento das 560 torres da linha de transmissão em tempo real. Vocês estão vendo aqui, ele também fica num dashboard de BI. Aqui são células de fiscalização, equipe de patrimonial. Cada célula é composta, né, por vigilantes que monitoram diariamente todas as torres e também eles registram qualquer anomalia, isso feito por um formulário que cai, então a gente tem um mapa de calor também de onde ocorrem ou tem tendências de ocorrer maiores eventos. E foi criado também uma gerência dedicada para a gestão de confiabilidade de ativos. Antes ela era disseminada entre as áreas operacionais e hoje nós temos uma gerência dedicada exclusivamente para essa finalidade. Então, com isso, turma, quero apresentar para vocês aqui quais foram os nossos principais resultados alcançados, né? Primeiro, nós estabelecemos uma governança de riscos operacionais. Ela está dentro do nosso sistema de gestão, que dentro de gerenciamento de riscos, ela alimenta também todo o processo de gestão de mudanças que ocorre dentro da organização. Temos exemplos práticos de redução de riscos através de ações estruturadas que reduzem a probabilidade e ou a consequência também de materialização de algum evento. A gestão aprimorada de ativos e recursos que são essenciais para a mitigação de sinistros, ou seja, temos hoje
recursos ativos reservas também, que nos propiciam uma troca, uma reconexão mais rápida. Comentei do exemplo da torre, né, que nós levamos mais de 2 semanas para reconectar o sistema. Tivemos evento similar 2 anos atrás e levamos 48 horas, porque já temos, né, uma expertise, temos alguns ativos de reserva que nos permitem fazer isso mais rápido. Atuação preventiva em barreiras que são identificadas como degradadas, ou seja, a rotina de inspeções tem nos permitido atuar de forma corretiva, mas sem ter um cenário de crise, né, sem estar numa emergência. E obtivemos também a ISO 55001 de gestão de ativos, a primeira mineradora do Brasil a obter essa certificação. No ano retrasado também mantivemos, né, a certificação, e no ano passado obtivemos também a ISO 9001. Foram fortemente auditados os processos de gestão de riscos, né, para essa certificação. E, por fim, temos uma atualização de perfil de risco junto à seguradora. Nos últimos 2 anos, nosso score ele aumentou em mais de 25%. E isso nos torna uma empresa atrativa, não só para reter, né, as empresas, as seguradoras que já nos prestam serviço, como também permite que a gente seja atrativo para prospectar novos parceiros aí que tenham interesse em nos suportar nesse processo. Então, para finalizar minha apresentação, vou apresentar um vídeo rapidinho de 1 minuto aqui sobre o nosso empreendimento. Oi pessoal, estou aqui para falar com vocês a respeito do gerenciamento dos riscos operacionais. Aqui na nossa unidade, esse gerenciamento é feito com o engajamento de todo o nosso pessoal operacional e com equipes multidisciplinares, de forma que a gente consegue fazer uma análise de risco muito completa, muito participativa, e com a nossa rotina de gestão, nós identificamos eventuais e potenciais falhas antes de ter o evento. E o gerenciamento de risco é isso, gente. É você tratar uma vulnerabilidade sem ter a perda, sem ter o evento. Nós estamos muito felizes com esse gerenciamento e ele mudou a nossa performance aqui na nossa unidade. Aqui na mineração Paragominas, né, o nosso time de engenharia, de manutenção e confiabilidade tem um foco muito grande na mitigação dos riscos operacionais. Então, hoje nós temos aqui na mineração uma equipe de engenheiros dedicada, né, e empresas que nos suportam na prevenção e mitigação dos riscos nos nossos principais ativos industriais. Então, a gente tem uma equipe focada em prevenir eventos sobre integridade estrutural na nossa mineração. Turma, muito obrigado. Agradeço a sua apresentação, Diego. Agora vamos à apresentação do terceiro trabalho da Vale. O trabalho tem como título Programa de Integridade Estrutural da Estrada de Ferro Carajás. Quem vai apresentar para a gente é a Rita Vieira, que também é autora do trabalho, junto com o João Alberto. Rita, fica à vontade. Obrigada. Todos me ouvem bem, turma? Sim? Tá. Eu vou me levantar um pouquinho, que eu gesticulo muito, tá? Para apresentar para vocês. Boa tarde, tá? O título do nosso trabalho, como já foi mostrado para vocês, é o Programa de Integridade Estrutural da Estrada de Ferro Carajás. Os autores, né, desse projeto sou eu e o João Alberto, ele não pôde comparecer hoje aqui. E aqui é um resuminho, né, um pouquinho da nossa história, minha e do João. Eu sou engenheira de planejamento da Estrada de Ferro Carajás, especificamente da disciplina de infraestrutura. Então, todos os nossos ativos geotécnicos, eu que faço todo o planejamento deles, de manutenções sistemáticas, manutenções condicionais e de pequenas obras. E o João Alberto é o nosso engenheiro de estratégia. Então, toda a nossa estratégia de manutenção é elaborada por ele. E aí que o que a gente vai ver um pouquinho, né? Vou mostrar para vocês um pouco do resumo, a nossa justificativa, o plano de ação que foi traçado. Vou explicar um pouco sobre os riscos geotécnicos que nós mapeamos lá. A estratégia de manutenção e inspeção, como ela era, como ela ficou após a avaliação dos riscos. A redução dos nossos riscos R4 e R5,
a distribuição desses riscos que eles são na Estrada de Ferro Carajás, algumas obras que foram realizadas nesse meio tempo e algumas ações que estão em desenvolvimento e as nossas conclusões finais. Então, aqui um pouco do resumo para vocês, né? A gente implementou o Programa de Integridade Estrutural em 2008, tá? Ele começou com a avaliação dessas estruturas, como elas estavam no período chuvoso, como elas desempenhavam, sistema de drenagem dessas estruturas, se elas estavam com erosão, vegetação, estava sendo... se era vegetação alta, né, de árvores, que essas raízes elas podem desestabilizar nossos taludes. Então, toda essa avaliação foi feita a partir de 2008. Com isso, o mapeamento começou a ser elaborado para que os ativos que estavam mapeados com risco R4 e R5, que eram considerados risco alto e muito alto, eles iam passar por intervenções que poderiam ser pontuais, que eram feitos pela turma da manutenção, que são pequenas obras, ou se eles precisavam de investimentos correntes, que são grandes obras, né, dentro desses taludes. Então, por conta disso, começou em 2008, mas ainda está em processo até hoje. Então, a gente tem um ciclo de revisão desses riscos geotécnicos que eu vou estar mostrando para vocês mais à frente, tá? Então, em busca também da gente eliminar algumas restrições, porque algumas vias, né, da nossa estrada de ferro, a gente tinha restrições de velocidade. E nós temos, né, um dos maiores trens de passageiro e maiores trens de minério. Então, por conta disso, a gente estava tendo muitos pontos de atenção no decorrer da ferrovia. Então, por conta disso, a gente resolveu fazer essa reavaliação, porque se eram atividades pontuais, né, que a manutenção já pudesse ir sanando, já diminuía o impacto da restrição da circulação de trens, né, e também para diminuir o risco para a própria população e para a própria turma da manutenção que circula por esses ativos, tá? Então, a gente teve um diagnóstico, ele começou em 2008, ele foi divulgado em 2022, né? Então, nesse diagnóstico, né, a gente utilizou ele para se basear para a nossa estratégia de manutenção em 2022, porque antes a estratégia de manutenção da infraestrutura ela era em conjunto com a da superestrutura, que é a via permanente. Então, ela não dava muito foco para os ativos geotécnicos, né? Ela tinha aquele plano de manutenção normal, que era só o roço, limpeza do sistema de drenagem. Após essa revisão vinculada ao risco geotécnico, ela ficou muito mais específica, né? Então, por conta disso, ela melhorou a interpretação na minha estratégia de manutenção desses ativos. E aqui um pouco da nossa justificativa, né? A gente sabe que os maiores problemas, né, que afetam o desempenho numa ferrovia é a infraestrutura, que são os deslizamentos de terra, né? Colapso desses taludes, né? Ou então a gente pode ter assoreamento dos nossos bueiros, fazer que no período chuvoso não consiga passar água, temos enchentes em acessos ou até na própria via. Então, esse é um problema voltado à infraestrutura. Nós temos problemas de superestruturas também, que são desgastes de trilhos, contaminação do lastro e influências de terceiros, né? Que a própria comunidade pode intervir ali na circulação do trem. Então, por conta disso, a gente pegou a principal, que é a infraestrutura, e a gente definiu dar um foco nela para fazer esse estudo, tá? E aí aqui foi algumas análises, aqui são 2 trechos nossos, que é o KM 374 e o 678, que nós tivemos eventos, tá? Deslizamento de terra, ó, que vocês podem ver na primeira imagem, que ficou bem rente à estrutura da ferrovia, então ali não pode circular um trem de forma nenhuma, e o outro foi o deslizamento de terra que também acabou invadindo o gabarito, tá? Então, por conta disso, só em 2008 a gente teve mais de 136 horas de paralisação de circulação por conta de eventos de infraestrutura. Então, esse foi o marco que fez com que a gente começasse a revisar a estratégia de manutenção desses ativos. E aqui foi o nosso plano de ação. A gente fez uma contratação de uma empresa terceira para que fosse feito o diagnóstico geotécnico. Elas rodaram nossos 389 quilômetros de ferrovia, 889 quilômetros de ferrovia, mais o ramal, tá? Que fica na S11D.
Depois disso, que eles fizeram toda essa vistoria, né? Eles fizeram a classificação de risco de R1, que é um risco muito baixo, até o R5, que era a característica na época, que era o risco muito alto. Depois disso, a gente fez uma análise quantitativa de quantos ativos nós tínhamos de R1, R2, R3, R4 e R5. Depois disso, a gente revisou a estratégia de manutenção da infraestrutura, a gente fez os contratos, né, para as obras específicas dos ativos R4 e R5, e aí a gente tem a atualização do diagnóstico, que agora ele vai ficar sendo de 5 em 5 anos. Mas ele foi feito em 2008, ele foi continuado em 2012 e teve a finalização em 2022. E agora, em 2024, estamos tendo um diagnóstico que está em andamento, tá? E aqui era como os riscos eram mapeados até 2022. Então, a gente tinha o risco muito baixo, que era o R1, até o R5, que era o risco muito alto. Hoje, a gente descontinuou o R5 e nós temos somente R1, R2, R3 e R4. Tá? Então, hoje, a nossa estratégia de manutenção é baseada no R1, R2, R3 e R4. A estratégia da geotecnia também é mapeada por esse risco. E a estratégia de integridade estrutural também, que eles são responsáveis pelas grandes obras nesses ativos, tá? E aqui é um resumo do como é calculado esse risco, tá? Então, eu tenho a probabilidade de ocorrência do evento, eu tenho consequências potenciais desse evento, os elementos de risco, a vulnerabilidade e o histórico daquele meu ativo. Então, toda essa avaliação foi feita para a classificação dos riscos, tá? E aqui é um resumo da nossa estratégia de manutenção. Então, após o diagnóstico de 2022, né, foi implementada essa estratégia. Então, pela estratégia de manutenção, a manutenção preventiva do R1 ao R4 é feita pela gerência de infraestrutura, a qual eu sou responsável pelo planejamento. E a execução de obras, que são manutenções condicionais e corretivas de R1 e R2, são responsabilidades também da infraestrutura. Agora, quando são R3 e R4, que já são anomalias muito maiores, são mais robustas, então elas ficam com responsabilidade da integridade estrutural, todas essas intervenções, tá? Que a gente chama de obras correntes, né? E aqui é a estratégia de inspeção, porque não basta somente a gente ir lá fazer a obra no ativo, a gente sabe que tem os períodos chuvosos, que isso vai impactar o desempenho do meu ativo. Então, a estratégia de manutenção ficou a seguinte: a infraestrutura é responsável pelo R1 e R2, todos os ativos R1 e R2, eles são responsáveis por inspecionar, e qualquer anomalia que eles avaliam, eles abrem nota no sistema informatizado de manutenção para ser corrigido pela turma da manutenção da infraestrutura. E a geotecnia inspeciona o R3 e o R4. Por que essa divisão? Porque entende-se que eles são ativos geotécnicos com risco muito elevado. Então, lá eles têm uma equipe de geólogos, geotécnicos, engenheiros especializados nisso, então eles fazem essa avaliação mais minuciosa. E também o ciclo de inspeção do R3 e R4 é menor, tá? O R1 e R2, o ciclo dele é maior de inspeção. Aqui é a redução dos riscos que nós tivemos, tá? De 2018 até o momento de 2024. Então, em 2018, né, nós tínhamos somente um risco R1, esses são os que eram de riscos menores, ficaram maiores, entendeu? Ou eram de risco R4 e R5 que ficaram menores. Então, a gente só tinha um risco R1, em 2021 já foram 2. E em 2018 nós tínhamos 5 riscos R2 e já em 2021 nós fomos para 28. Aqui fica melhor de ver. E R3 nós tínhamos 12, em 2018 nós fomos para 25. Então, o que isso mostra para a gente? É que quanto menor eu tiver R4, R5, melhor. Se eu tiver mais R1, R2, R3, eu estou com os meus ativos controlados. Se eu tiver mais R4 e R5, que agora não tem mais essa classificação de R5, mas no período tinha, é pior. Por quê? Porque eu tenho maior risco ali no meu processo. Tá? Então, a gente consegue ver uma evolução de 18 para 2021. Por que isso? Porque os ativos que tinham sido mapeados em 2018, R4 e R5, foram feitas obras neles. Então, já em 2021, quando foi refeita a avaliação, foram verificados que eles diminuíram o risco. Então, muitos R4 e R5 se tornaram R3 ou R2. Tá? Aqui é a comparação
aqui é a comparação de 2021 para 2022. Então, a gente também teve uma redução, foi um pouco menor do que de 2018 para 2021, mas a gente continuou na tendência de diminuir o risco R4, tá? Que agora não existe mais o R5. E aqui é a prévia, tá? Porque ainda não foi finalizada, agora é de 2024. Então, só para a gente ter uma noção, em 2018, eu tinha 125 ativos R4. Né? E aí a redução, o que eu tive de redução de 2018 para 2022? Eu tive 66 ativos reduzidos de R4 para um outro risco menor. E aí o que eu aumentei, né? Porque eu tive ativo que acabou não sendo feito obra, e ele era um R3, ele acabou virando um R4. Eu tive um acréscimo de 27 ativos. E nos ativos R4 que foram mantidos foram 59, que foram aqueles ativos que a gente não interviu neles nesse período. Mas no total, em 2022, eu tinha 86 ativos que eram de risco muito alto, R4. Desses 86 que eu tinha em 2022, a gente priorizou, aí entrou o planejamento estratégico junto com a engenharia. Nós fizemos a priorização desses ativos para a obra. Eles começaram as obras em 2022, muitos já foram entregues agora no primeiro semestre de 2024. Então, a gente teve uma redução de 86 ativos de 2022, risco 4. Agora estamos com 26 ativos em setembro de 2024. Então, assim, a gente teve uma redução considerável de riscos muito altos na nossa ferrovia. E o processo ainda está em continuação, tá? Então, esses 26 ativos agora vão entrar na estratégia para 2025 para serem priorizados, né, no orçamento de obras para serem feitas as obras. Rita, todos vão entrar para 2025? A gente sabe que questão de orçamento, eles não vão entrar todos. Então, vão ser priorizados os que estão com anomalias mais críticas, tá? E assim vai sendo todos os ciclos de todo o orçamento dos anos, tá bom? Aqui é um pouco para vocês olharem das nossas obras, tá? Que a gente desenvolveu. O KM 374 é bem emblemático na FC, porque a gente teve a queda ali do 378, que é muito próxima dele, né? A gente teve o KM 378, a obra, né? Que a gente fez lá. A entrega foi agora esse ano. E ali é o 736, que ali ele já está com toda a vegetação, já está bem legal. E aqui é a distribuição dos riscos na nossa ferrovia, né? Se a gente der uma olhada, nós ainda temos muito R2 e R3, né, espalhados pela ferrovia, mas se a gente der uma concentração maior, onde a gente tem R4, onde está mais vermelhinho ali, é no trecho específico de Alto Alegre, Nova Vida, a Açailândia. É um dos trechos mais críticos que a gente tem por conta do tipo de solo específico de lá, né? E foi justamente onde ocorreu o evento do 374 e do 378. Aqui são as ações que estão em desenvolvimento hoje, tá? Então, o diagnóstico geotécnico está em andamento, como eu já comentei com vocês, né? Mas ele já está fazendo a evolução, já está fazendo esse mapeamento dessa evolução desses ativos, né? Que tiveram obras de 2021, 2022, 2023. A estratégia de manutenção para 2025 já foi revisada, então todas aquelas informações que eu passei para vocês do que é a responsabilidade da gerência de infraestrutura e de investimentos correntes está bem definido lá. A priorização das obras, então é o que eu já comentei com vocês também, com esse resultado do diagnóstico a gente faz a priorização dessas obras para que esses ativos eles diminuam, né, o risco envolvido deles no processo. E nós temos também anualmente o plano de chuva da gerência de infraestrutura, que a gente também faz o planejamento muito voltado ao risco geotécnico desses ativos. Então, por exemplo, às vezes no meu plano de chuva pode ter um R2 e um R3? Pode, né, de acordo com a anomalia que está ali nele, a gente precisa fazer uma intervenção pontual para ele passar pelo período chuvoso. Mas a priorização da demanda no plano de chuva são para os ativos R4. Tá? E aqui a conclusão, né? O objetivo desse nosso projeto foi trazer a eficiência do planejamento estratégico para controlar e erradicar, né, o problema, que era a utilização de uma metodologia baseada nas ferramentas da qualidade, que garantam todas as etapas do planejamento sejam atendidas. Então, a gente pegou
né, os dados que foram imputados do diagnóstico de risco, a gente avaliou eles, verificou quais eram esses ativos, colocamos em estratégia, em defesa orçamentária e fomos exatamente nos ativos principais que estavam precisando dessas obras. Os resultados apresentados, né, eles comprovam o sucesso do trabalho desenvolvido pela área de engenharia, planejamento e juntamente com a geotecnia, né, porque essa priorização ela é feita por um comitê, tá? Não é simplesmente eu e João Alberto sozinhos que a gente prioriza. A gente tem representantes da própria gerência de infraestrutura, da manutenção, temos representantes da geotecnia, aí o João Alberto entra com a parte da engenharia, que é ele que faz a defesa orçamentária, e eu entro com a parte de planejamento, porque eu preciso ver quais são os recursos que eu preciso para fazer aquelas obras ou pequenas intervenções que já vão ser feitas pela gerência de infraestrutura. E o conhecimento adquirido deve ser disseminado, porque essa avaliação que a gente fez, essa priorização dos riscos, ele pode ser reaplicado em várias outras áreas, que tem ativos geotécnicos principalmente. Então, ela é uma melhoria que é replicável. E eu queria agradecer a todos vocês. Obrigada, viu? Obrigada pela sua apresentação, Rita. Eu gostaria de saber se os avaliadores têm alguma pergunta, algum esclarecimento. Tem? Bom, boa tarde. Meu nome é Gerson. Eu trabalho atualmente por uma empresa que presta serviço para mineração, né? E dá para a gente verificar que esse painel, né, de segurança de processos que o IBRAM está trazendo realmente está dando resultado, porque está esclarecendo bastante, né, que muitas questões de que antes o pessoal confundia a segurança operacional, ocupacional, né, com segurança de processo. Isso está clareando bastante. Mostra que esse painel aqui vai evoluir bastante, né? Bom, então eu queria agradecer essa oportunidade também até de estar aqui. Eu tinha só uma pergunta que vai valer para as três apresentações, que seriam a parte de perenidade, né, daquilo que foi implementado. Né, por exemplo, no primeiro painel ali a respeito, que falou da atividade de desmonte, qual foi o fator crítico ou o parâmetro crítico que foi observado que deu mais resultado para para o esperado, no caso que é vibração, né? Controle da vibração, as coisas. Qual foi esse parâmetro mais crítico aí que vocês conseguiram fazer? Para a segunda apresentação ali, que foi a respeito da hidro, né? Foi um plano realmente bastante amplo, muito legal, parabéns. Mas eu queria também saber com relação ao indicador da evolução dessa implementação, se isso como está sendo controlado e qual foi a maior barreira encontrada no processo de implementação, certo? E por último, na parte ali de integridade da estrada de Carajás, se esses dados levantados, né, geotécnicos, os riscos que foram monitorados e tudo foram corrigidos, tem algum parâmetro que se destaca e que vocês hoje estão conseguindo ter previsibilidade, ou seja, não ter recorrência desses efeitos geotécnicos? Boa tarde. Está me ouvindo agora? Pessoal, agora sim. Então, o grande parâmetro na minha visão, e eu acho que nas dos demais colegas nossos, né,
é que até então na mineração no Brasil não era avaliada a vibração induzida em barragens. A gente tinha como comportamento avaliar as vibrações naturais através de algumas diretrizes, aí, principalmente do Exército Americano. Então, a partir dessa quebra de cultura, a gente começou a entender que as vibrações induzidas e principalmente o que a gente tem dentro do nosso processo, ele tinha que ser mais bem trabalhado e mais conhecido para a gente controlar essas chegadas, esses inputs de tensão nessas estruturas para que a gente pudesse ter realmente uma segurança efetiva. Só complementar, né, o que acontece? Essa metodologia, ela até então não era bem difundida, no processo, né? Hoje, na unidade de Vargem Grande, a gente adota isso como premissa para 100% das detonações. Ou seja, 100% das detonações que a gente faz no complexo, a gente faz uma simulação preditiva, faz um monitoramento sismográfico, um caminhamento, né? Esse caminhamento geralmente ele é composto por 3 a 6 sismógrafos, né? Então toda a detonação que a gente faz lá, a gente pega esses dados, retroalimenta nossa base de dados e isso nos dá uma maior assertividade de nossas simulações. É aquilo que eu havia comentado, né? Com o decorrer do tempo e conforme a gente vai dando robustez no nosso banco de dados, a nossa previsibilidade das detonações no que tange a vibração, pressão acústica, né, ultralançamento, a gente vai ganhando mais informações e tem condições de a gente ter uma maior predição desses eventos, né? Bom, tá saindo? Respondendo sobre os desafios, você comentou muito bem que é muito forte num empreendimento de mineração você ter uma gestão de riscos voltadas para a segurança do trabalho. E quando você vai tentar traduzir para ter um entendimento do processo, até porque o processo ele tem uma influência também, né, em eventos de segurança do trabalho, a turma tem uma dificuldade em assimilar, às vezes, esse processo. Então, no começo, nós tínhamos algumas metodologias que, por exemplo, a turma de manutenção, ela tem uma medição do ciclo de vida do ativo. Então, para ela, era um entendimento que ela fazia um gerenciamento de um risco relacionado ao processo. Mas estressar o desenvolvimento do racional de que como aquilo pode prejudicar a produção em cadeia, de que a gente pode deixar de entregar o produto final para o cliente. Então, essa percepção, abrir mais a cabeça, né, para como que a gente vai trabalhar isso de uma forma mais abrangente, foi um desafio inicial, porque não foi fácil, né, conseguir estabelecer esse primeiro levantamento de riscos. Eles eram muito focados a equipamentos estacionários, a questões que talvez não impactam tanto o processo e simplesmente uma área em específico, né? Então, o primeiro desafio foi trabalhar isso com a turma de forma mais estruturada. E hoje a gente consegue monitorar esses avanços com a equipe de integridade também, que está dedicado com isso, pegou essa expertise, né, do monitoramento. E a gente traduziu de uma forma prática também impactos financeiros. Então, um ativo que ele fica parado não é só o custo dele ou para a reposição dele, mas enquanto na produção ele representa do valor que a gente gera por dia para o lucro. Então, isso trouxe também uma visibilidade para o negócio, né, para a estrutura de pensar como esses ativos se relacionam e deu um resultado mais assertivo para a gente manter uma matriz mais adequada. Agora sim, né? Então, após o levantamento do risco e lá que a gente mapeia o que são R4s, todos esses ativos eles ficam sendo monitorados. A gente tem sistemas de monitoramento em todos eles, que são os prismas, né? A equipe da geotecnia aplica todos os prismas neles. Então, qualquer tipo de anomalia que eles apresentem, né, antes da data planejada para começar as obras, eles têm esse monitoramento. E em relação a mensurar o ganho, né, assim, em relação a isso, foi justamente as horas de restrição que hoje, praticamente após o 374 e o 378, nós estamos zerados de intervenções em linha, né, que prejudicaram a circulação por conta de falhas de infraestrutura na FC. Então, esse é o nosso
maior vamos dizer assim, ganho, né? Na circulação dos trens. A gente não está tendo impacto nenhum de 2022 para 2024, porque o 378 foi em março. Então, assim, do segundo semestre de 2022 para 2024, nós não tivemos intervenções. E aí também, outro ponto, o 378 ele já estava mapeado, né, desde 2012 para ser feito obra pontual lá também. Então, ele já estava numa matriz de priorização. A questão foi, as intervenções, né, não foram a tempo do evento. Então, a gente tem esse histórico, tem a questão do monitoramento desses ativos e tem também a questão da quantidade de horas de falhas, né, que são consideradas como falha de infraestrutura na circulação dos trens. É lá que a gente consegue mensurar a melhoria. E também a classificação do risco, porque hoje todos esses riscos geotécnicos eles estão sendo imputados no SAP. Então, quando eu puxo a base de ativos da infraestrutura, eu consigo ver quantos R1, R2, R3, R4 eu tenho. Então, quanto menos R4 eu tiver, eu já consigo mensurar ali que eu estou, né, o meu plano de manutenção tá sendo assertivo, as obras que foram realizadas, elas surtiram efeito no meu ativo. Por quê? Porque eu estou tendenciando a diminuir o risco geotécnico dele. Então, é esse que é o nosso sistema de monitoramento principal desses ativos. Nós temos mais perguntas. Só sendo breve, que a gente só tem 4 minutos, tá? Tá ótimo. Fábio, da indústria de óleo e gás. Eu gostaria só de parabenizar todos vocês aí pela apresentação realizada. É muito bacana ver a mineração aplicando o conceito de PSM, cada vez de uma forma mais aprofundada, mais entendendo mais do contexto e aplicando isso na indústria. É bastante gratificante ver isso. E aqui a gente pôde ver os colegas explorando bastante os conceitos, e é fundamental destacar a importância da base da segurança de processo. Então, ali Sérgio e Thierry exploraram muito a questão do entendimento do risco, aqueles testes que vocês fizeram, todos estão para você entender melhor o seu risco, e depois vocês pincelaram a gestão de risco. O Diego falou de PSM com uma forma muito mais ampla, né? Toda a parte de implantação da matriz de risco, a parte de gestão e os envolvimentos, e a Rita mostrou que já tem uma base lá mais madura em relação à base de segurança de processo, e agora um estudo de caso, uma aplicação e a interface disso com a manutenção. E o quanto é transversal a segurança de processo. A gente consegue ver isso pela apresentação de vocês, interface com operação, interface com manutenção, interface com todo o público envolvido e a gestão do risco. A energia contida dentro dos seus equipamentos, a gente evitar a perda de contenção dessas energias com eventos maiores. Então, só parabenizar vocês, e muito bacana ver essa evolução aí na indústria de mineração. Obrigada, Fábio. Boa tarde, Cleiton da Siderurgia. É importante que o trabalho de vocês deixe bem claro a importância do investimento em segurança de processo e como ele influencia em outros indicadores da empresa, né? Na verdade, a segurança do negócio, né? O trabalho das explosões, né, do desmanche de rocha, mostrou como o PSM viabiliza o trabalho acontecer. O trabalho da Rita mostra como impacta na continuidade operacional, né, na parte lucrativa da empresa, né? E o outro trabalho, né, mostra isso de forma geral, também com muito foco aí em continuidade operacional. Então, investir em PSM é investir na sustentabilidade do negócio. Obrigada, Cleiton. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a apresentação de vocês, a apresentação das boas práticas, né? E gostaria agora de convidar a todos para continuarem aqui assistindo a esse palco, né? Nós teremos agora uma apresentação sobre as diretrizes para gerenciamento de segurança de processos na mineração do Brasil. É uma publicação que a gente lançou esse ano e eu acho que vai ser bastante interessante para todo mundo participar aqui com a gente. Obrigada a todos.